Bom, vamos a mais uma aula da nossa certificação em bem-estar animal. Então, vamos esmiuçar um pouquinho mais aquela aula que a gente falou das 5 liberdades. Então, a gente vai falar um pouquinho mais do que nós, da perícia, vamos avaliar, não é isso? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui os slides para a gente... Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Muito bem. O bem-estar animal. Vamos continuar. Então, né, cuidar bem dos nossos amigos peludos vai muito além das formas que os cães e gatos estejam realmente felizes e saudáveis. Precisamos considerar muitos outros fatores. Então, a gente vai dar uma olhada aí nos itens, né, importantes. Então, assim, a gente pode separar em maus tratos em propósito, seja fisicamente ou psicologicamente. Então, por exemplo, o bater no animal ou ser cruel de maneira intencional. Mas também a gente pode ter os maus tratos não intencionais. Então, acontecem sem querer, mas ainda assim prejudica o animal. Então, isso pode ser por falta de descuido ou até mesmo problemas mentais do dono. Então, a gente tem que avaliar se aquele maus tratos, né? Vamos lá. Negligência. Negligência é quando a pessoa responsável pelo animal não cuida dele como deveria. Então, pode ser de propósito ou sem querer. Mas geralmente envolve, por exemplo, não dar água suficiente, não dar comida ou abrigo suficientes. Por exemplo, o animal que está muito magro, que está fora do score corporal, animal que está sem água, ou com pouca água, ou com a água suja. Isso significa negligência. Crueldade. Crueldade é qualquer ação que cause isso. Exemplo claro é que não tratar feridas, né? Então o animal está lá com aquela ferida aberta, precisando de cuidados e aquela pessoa sim poder se mover. Isso é crueldade. Por que a gente tem que exemplificar e dividir? Então, a gente tem que separar o que é crueldade, o que é negligência, o que é imperícia, o que é maus tratos intencionais, o que não são intencionais. Isso é muito importante para a gente não ser também injusto, né? Então, vamos lá, avaliação de bem-estar para saber se um animal está bem. Então, a gente olha para vários aspectos, certo? Então, se ele pode se comportar de forma natural para a sua espécie, né? Então, se ele está se comportando como um animal da sua espécie. Então, observações do comportamento animal, se o ambiente tem tudo o que ele precisa, que é o básico do que ele precisa, que é um bom abrigo, né, de vento, de chuva, de sol, uma, uma, uma confortabilidade de alimentação, e se ele tem água, então tudo que ele precisa. E medidas fisiológicas e biométricas. Então, a gente vai aferir os parâmetros fisiológicos e também as medidas, né, biométricas, se está em caquexia, está muito magro, machucados, enfim. A gente vai avaliar tudo isso, né? E aí, em níveis, em 3 níveis.
Então, a gente vai ver se está em bem-estar inadequado. Um espaço muito restrito, um contato social inadequado com outros animais, né? Então, deixa eu voltar. Muito medroso, se ele não quer chegar perto, se ele tem aquela sensação de terror, então a gente sabe que ele não está o bem-estar parcialmente adequado. Então, alguma restrição de espaço. Às vezes, o animal tem até um espaço muito bom, mas não tem um enriquecimento ambiental nenhum. Então, atividades comportamentais limitadas, falta de passeios guiados, especialmente para cães, falta de interações positivas entre animal e dono ou responsável, e recursos ambientais parcialmente satisfatórios. Então, a gente dá ali, né, um meio termo, né, nesse caso aqui. E aí, o que é um bem-estar adequado? Um bem-estar adequado é liberdade de movimento e capacidade de realizar a maioria dos comportamentos naturais, contato social com outros animais da mesma espécie, interações positivas frequentes com o dono, passeios guiados regulares, ausência de comportamentos anormais, então o animal calmo, demonstrando emoções positivas, como felicidade, entre aspas, né? Seria um animal bem calmo, bem tranquilo, que está suprida todas as suas necessidades, né? E aí a gente silvestres, então são aqueles que pertencem a espécies nativas, migratórias e quaisquer outras aquáticas terrestres que vivem parte ou todo o seu ciclo de vida dentro do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras. Os animais domésticos são aqueles animais que, por meio do manejo tradicional ou melhoramento zootécnico, vivem em estreita relação com humanos. Eles podem ser usados para companhia, criação ou produção e possuem características biológicas comportamentais ao convívio humano, diferente das espécies silvestres de onde vieram. Então, a gente pode considerar animal do mesmo aqueles animais de produção também são considerados animais domésticos, tá? Não é só os de companhia. Aí, ó, animais de lã, então são animais de produção. Aí a gente vai ter os animais de trabalho, né, de tração, como os cavalos e carro de boi. Os animais de pesquisa científica, né, que são aplicados à produção de remédios, alimentos e vacinas. Também a gente tem está passando. E aí a gente vai para frente. O negócio endoidou aqui, gente. Pera lá.
E bom, sozinho. Bom, vamos falar sobre ferimentos, né? O que é ferir? É causar qualquer tipo de ferimento no animal, seja ele contuso ou retirar partes do corpo do animal, ou um órgão ou um membro, tá? Isso é mutilação. O ato de abuso é forçar o animal a fazer coisas que não são na forma acostumado como espécie, né? Então, por exemplo, forçar um animal a andar em pé. Então, fazer um adestramento do animal só andar em pé. Teve até uns casos de uns cães, apareceram alguns vídeos no Japão, em que eles obrigam os poodlezinhos só a andar em pé, com mochilinha, e durante muito tempo, né? E isso é um ato de abuso, né? Porque eles não foram feitos para andar em duas pernas e então são forçados, né? Então isso é um ato de abuso. Ato de crueldade, qualquer ação que cause dor, lesão, medo, estresse ou sofrimento ao animal, incluindo práticas culturais ou esportivas que machucam, como o uso de esporas, choques elétricos e retirada dos chifres, entre outras coisas. Então, a gente tem que ver avaliar bem esses atos de crueldade, né? E tudo que machuca, a responsabilidade largando em qualquer lugar. Então, isso caracteriza. Vivisecção, vivissecção, né? É um procedimento invasivo feito em animal vivo, né? Então a gente não faz mais esse tipo de estudo. Antigamente se fazia a vivissecção do sapo, o animal estava vivo, preso e aberto para ver os órgãos funcionando, né? Não tem nem porquê um ato cruel desse ser feito hoje em dia, né? Alimentação animal no Brasil, do Conselho Nacional de Controle de Uso Científico dos Animais, tá? Existe essa legislação. E aí, o que é doença? Doença é qualquer distúrbio que cause sinais clínicos específicos e que afete uma região do corpo sem ser consequência direta de uma lesão física, tá? Então, uma doença tem que ter um reconhecimento, um diagnóstico, segue protocolos específicos, como medir temperatura, pulso, respiração, dor e nutrição. Então, o veterinário deve se manter sempre atualizado, né? Para ter melhores estratégias de prevenção e estar atento às doenças locais e globais devido ao aumento de deslocamentos. Então, faz parte, né, tudo do veterinário, que não para a gente ficar atento ao que está acontecendo no mundo, sobre epidemias, enfim. A gente tem que ficar atento ao que acontece no mundo. Lesão. O que é uma lesão? Pode ser física, psicológica ou emocional.
Então, como é que a gente diagnostica ou reconhece? Lesões graves são mais precisam de uma avaliação médica cuidadosa. Lesões emocionais se manifestam através de comportamentos anormais. E aí, o tratamento e prevenção. O tratamento depende do tipo de lesão e a prevenção envolve criar um ambiente seguro e psicologicamente saudável. Então, assim, aquele animal que teve uma lesão emocional ou psicológica muito forte, ele vai ter comportamentos muito anormais, né? Tanto agressividade quanto automutilação. Tem vários sintomas dessa lesão emocional. Aí, dor. Como é que a gente caracteriza uma dor? Experiência sensorial emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial. Como é que a gente diagnostica, né? Nos animais é bem difícil, porque eles não falam e eles, às vezes, não demonstram essa dor, principalmente aqueles que são os predadores, porque como ele é um predador, ele é um animal que ele não pode expor a sua fraqueza. Então, por exemplo, os felinos se escondem e ficam lá e não se expõem, justamente porque ele é um predador. Então, ele não pode demonstrar essa fraqueza. Então, a dor pode variar conforme o comportamento do animal, por isso recomenda-se uma revisão cuidadosa das diretrizes da dor. Então, as opções terapêuticas incluem entender o comportamento do animal, de cada espécie, técnicas de manipulação, medicações disponíveis e, em casos extremos, métodos de eutanásia para aliviar a dor que é intratável. Então, aquela dor que não tem tratamento e que não vai passar, então a gente tem que considerar a eutanásia. Prevenção envolve avaliar procedimentos que possam causar dor e tratar a dor preventivamente sempre que possível. Sofrimento. Uma de emoções desagradáveis, como medo, dor e frustração. Além de doença e dor, outras causas de sofrimento incluem falta de atendimento às necessidades ambientais, comportamentais, nutricionais e sociais. Então, como é que a gente vai fazer o tratamento e prevenção? Variadas e dependentes do reconhecimento dos sinais desse sofrimento no animal. O tratamento pode ser influenciado pela disponibilidade de medicamentos. Então, assim, a gente tem que avaliar o animal como um todo, né, para ver se ele está sofrendo ou não. Então, a gente não pode ter, nesse caso de uma perícia, simplesmente a gente levar um, em sofrimento se fosse um humano, né? A gente tem que levar na relevância o que aquele animal espécie. Porque se a gente colocar sentimentos humanos nos animais, então a gente vai achar que eles estão sempre em sofrimento, porque uma vida animal é muito diferente de um ser humano. Então, às vezes, a gente vê os erros colocar sentimentos humanos em animais. Então, os animais, eles não têm essa percepção que a gente tem, né, de injustiça, de vitimização, enfim, eles têm a suprir as suas necessidades básicas da espécie, né, e ter um passo, enfim, é isso que eles precisam. E a gente incutir essas emoções humanas nessa perícia
Então, incorre um caso, né? Que é, no final, o bem-estar animal, né? São quando todas as necessidades físicas, mentais, comportamentais, sociais e ambientais do animal são atendidas, respeitando suas características fisiológicas e comportamentais. Então, assim, não é exatamente porque o animal dorme na cama é que ele vai estar bem atendido. Não é porque o animal também está no quintal, ele também não está bem atendido. Então, a gente tem que ter outras medidas, né, desse bem-estar animal, como um todo, ele como um indivíduo que está interagindo naquele ambiente, se é atendido como para a espécie dele todos os parâmetros que ele necessita, tá? Então, o temperamento. Então, o que é o temperamento? É um conjunto de comportamentos dos animais em relação aos humanos e às situações rotineiras de manejo. Então, conforme for esse temperamento, que é esse conjunto de comportamentos, é o que a gente vai definir se aquele animal é mais tratável ou menos tratável, né, devido a esse temperamento. Bem-estar de um animal é sobre como ele se adapta ao seu ambiente e como as suas necessidades estão atendidas. Já falamos isso. E aí depois a gente vai falar sobre compra e venda, ok?
Tava gravando até agora.